Fala, antenados, tudo bom com vocês? Eu sou Wesley e esse é o último review de WandaVision. Eu não acredito que chegou ao fim, mas a jornada foi maravilhosa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no Geek em Tela, ative o sininho para receber as notificações, curta, comenta e compartilhe. Vem comigo pra gente saber o que aconteceu nesse último episódio que foi épico aos moldes da televisão. O último episódio ele se inicia do ponto exato em que terminou o oitavo. A Wanda consegue libertar os seus filhos das garras da Agatha, fazendo com que eles fujam até a sua casa e fiquem protegidos. E nisso a gente realmente descobre o real poder da Agatha. Ela consegue absorver a magia de outras bruxas, o que vai ser muito importante para o desfecho desse episódio. Após a Wanda conseguir quase que nocautear a Agatha, o Visão Branco surge, fazendo com que a Wanda hesite e fique confusa. Nisso, o Visão Branco ele tenta matar a Wanda, o que é impedido pelo Visão da Wanda, que o ataca e impede que ele conclua sua missão. Enquanto isso acontece, a Mônica está sendo mantida refém pelo Pietro dentro da casa da Agatha. E a gente vê que a Mônica é impedida sempre por ele, já que ele ainda mantém os poderes do Pietro. Mas a Mônica, ela consegue descobrir quem realmente é a pessoa que está interpretando esse Pietro. Que ele é o Ralph Bonner. E ela, usando agora a sua nova habilidade de identificar energia, consegue ver que ele está sendo controlado pelo colar que está no pescoço dele. O que ela consegue imobilizar e retirar todo o controle da Agatha. Na cidade, a Wanda ela tenta encontrar a Agatha para tentar impedir ela, enquanto ela vê todos os habitantes de Westview lá continuando as suas narrativas. Quando a Agatha começa a revelar coisas muito importantes sobre a Feiticeira Escarlate dentro do MCU. Então, essa vai ser a explicação oficial que a gente vai ter da Feiticeira Escarlate no MCU. Ela menciona que a Feiticeira Escarlate é um ser que tem um capítulo inteiro do Darkhold, o livro dos condenados. E ela continua mencionando todos os fatos da Feiticeira Escarlate. Ela menciona que a Feiticeira Escarlate é um ser que ele não nasce naturalmente, ele precisa ser forjado. E que ele tem a capacidade de manipular a magia do caos e está destinado a destruir o mundo. A Agatha também menciona que a própria Feiticeira Escarlate é um ser superior em magia e poder, até mesmo do Mago Supremo. E guarde muito bem essa informação, que vai ser muito importante para a conclusão disso. A Feiticeira Escarlate é mais poderosa que o Mago Supremo. Com isso, a Agatha começa a liberar todos os habitantes de Westview da manipulação mental que a Wanda acabou colocando eles. Uma vez despertado, todo mundo começa a ir para cima da Wanda, acusando ela que ela tá mantendo eles presos, que eles querem liberdade. A própria Dot, que a gente descobre que é a Sarah, ela pede que a filha dela, que está dormindo faz muito tempo, e ela só pede que a Wanda libere ela um pouco para ela poder ter um contato com a filha, para ela ter uma vida dentro dessa narrativa que ela construiu. Enquanto tá todo mundo indo para cima da Wanda, Billy e Tommy estão vendo tudo que tá acontecendo e ficam preocupados quando o Billy tem uma visão com a sua mãe e ele vê que ela está em perigo. E não é para menos. A Wanda, com todo mundo em cima dela, ela tá sobrecarregada de todo mundo, gritando com ela, pedindo coisas, culpando ela por ela estar envenenando com seu luto todo mundo. Ela acaba se descontrolando e sua magia começa a sufocar cada um dos habitantes de Westview. Percebendo que todos os habitantes de Westview estão sofrendo por causa do seu descontrole, a Wanda usa seus poderes para começar a abrir o Hex e deixar as pessoas saírem dessa realidade que ela criou. Com isso, a gente descobre que não apenas o Visão, mas também os filhos da Wanda, eles estão conectados diretamente com o Hex. Se ela destruir o Hex, a existência do Visão e de seus filhos também será destruída. E isso, a Wanda encerra mais uma vez a sua tentativa de salvar as pessoas de Westview e o Rex volta à sua forma original. Com a família da Wanda reunida e o Rex intacto novamente, a Sword chega enfim ao centro da cidade e com isso o Visão da Wanda vai lutar contra o Visão.
A Wanda fala para os meninos cuidarem dos militares, que ela já volta. Enquanto isso, ela vai enfrentar a Agatha. E aqui eu vou separar os 3 momentos de cada um dos personagens para não ficar muito confuso. Na luta entre os Visões, o Visão da Wanda cria um empecilho conceitual para o Visão Branco, quase que ético, mencionando o exercício mental do navio de Teseu. Eu não vou explicar aqui porque é um conceito muito complexo e muito filosófico, mas a conclusão é que ambos os Visões, tanto o Visão Branco quanto o Visão da Wanda, eles são verdadeiros, eles são realmente o Visão. Com isso, o Visão da Wanda, ele menciona que todas as memórias que o Visão obteve de toda a sua existência ainda está gravado nele, só que a SWORD acabou bloqueando essa memória. O Visão da Wanda, então, ele ajuda o Visão Branco a se lembrar de tudo que ele viveu antes da sua morte lá em Guerra Infinita. E o Visão Branco, ele finalmente se liberta desse controle da SWORD, falando que ele é o Visão e ele foge. Simplesmente assim. Enquanto isso, os Gêmeos estão literalmente lidando com os militares, assim como sua mãe pediu. O Billy usa suas habilidades de telepatia e telecinesia para prender mentalmente todos os militares, enquanto que o Tommy rouba todas as armas e apetrechos dele. E assim, eles conseguem impedir que eles tentem fazer alguma coisa. Porém, o Hayward sai do seu carro e mira nos Gêmeos. Sim, gente. Ele mira em 2 crianças. Vendo essa atitude do Hayward, a Mônica, ela fica entre o Hayward e os Gêmeos, e a gente vê que ela absorve toda a energia cinética das balas atiradas pelo Hayward. Vendo que ele não tem mais nada para impedir os Gêmeos e a Mônica, o Hayward ele foge, mas ele é impedido pela chegada da Darcy, que acaba prendendo ele dentro do carro onde ele estava. Os Gêmeos acabam reencontrando com o pai, e a Agatha, ela está observando isso do telhado de um dos prédios, quando ela é surpreendida com a chegada da Wanda, da mesma forma que a própria Wanda fez lá em Era de Ultron com o Tony Stark. E ela usa suas habilidades de manipulação mental e força a Agatha a voltar para um dos momentos mais traumáticos da vida dela, que foi o seu julgamento pelo Coven. A gente tem uma conversa sobre a comparação entre a Agatha e a Wanda, em que a Wanda, ela menciona que a diferença entre as duas é que a Agatha fez tudo o que fez com o Coven dela porque ela quis, enquanto que deixa implícito que o que a Wanda está fazendo, ela não fez de propósito, foi literalmente um acidente. A Wanda acaba se surpreendendo quando as bruxas do Coven da Agatha dentro dessa memória se voltam contra ela, acusando ela de ser a precursora do caos, a feiticeira Escarlate. E a Wanda, ela fica presa nessa lembrança da Agatha. Só que aí a gente começa a ver que os poderes da Wanda começam a crescer ainda mais quando ela consegue facilmente derrotar todas essas bruxas dessa lembrança e enfrenta a Agatha no mundo real e não mais na memória dela. A partir daí, a Wanda e a Agatha começam a brigar nos céus, magia pra cá, magia pra lá. A Agatha começa a absorver tudo que a Wanda joga sobre ela. Algumas das rajadas de energia acabam passando pela Agatha e atingindo as paredes do Rex. E com o tempo a gente vai vendo que a Wanda está ficando mais cadavérica, como as feiticeiras do Coven da Agatha lá no século XVII. Nisso, a gente é surpreendido com a Agatha não conseguindo usar seus poderes, e a Wanda mostra que ela é uma aluna muito rápida em aprender as coisas. Todos os feitiços que ela acabou jogando e não acertando na Agatha acabaram formando runas nas paredes do Rex. E como a gente lembra muito bem do episódio 8, In a given space, only the witch who cast them can use her magic. Thanks for the lesson. reabsorvendo toda a magia que ela acabou jogando pra Agatha, a Wanda tem uma grande transformação em que a gente vê o novo e, eu acho, o uniforme final dela como Feiticeira Escarlate. Sei que você vai querer ser uma de nós. A Wanda consegue controlar a Agatha de alguma forma, levando ela até o chão.
E nisso ela diz que a Agatha vai ficar nessa cidade, presa à personagem que ela criou para manipular a Wanda esse tempo todo. Nisso, a Wanda, junto com o Visão e os seus filhos, voltam para sua casa, enquanto todo o Rex começa a diminuir e todas as coisas que a Wanda alterou com suas habilidades voltam ao seu estado natural. A Wanda e o Visão colocam os filhos para dormir como um sinal de despedida, já que o Rex vai acabar com a existência deles. E a Wanda agradece por eles terem escolhido ela para ser a mãe deles. Na sala, o Visão tem uma conversa muito íntima, como se fosse encerrando toda essa história que a Wanda teve, todo esse crescimento que ela teve nessa série, em que ele pergunta o que ele é e a Wanda responde que ele é a tristeza e a esperança dela. Ele é a parte da joia da mente que vive dentro da Wanda e contém toda a lembrança que ela tinha do Visão e o quão importante ele era para a própria Wanda. E que ele vai ser o amor da vida dela para todos. A Wanda, ela menciona que ela não entende muito esses poderes dela, que ela achava que era uma coisa, mas agora ela percebe que é outra coisa completamente diferente. E só que ela vai conseguir entender esse poder no futuro. Então ela foge de Westview, olhando para trás e lembrando tudo o que aconteceu com ela naquela cidade. Só que esse não é o fim. Como uma boa produção da Marvel, a gente tem cena pós-crédito. E esse episódio temos 2 cenas pós-crédito. A primeira cena pós-crédito é toda a equipe do FBI que conseguiu chegar lá a tempo e tá tentando organizar a situação de Westview. Nisso, eles são interrompidos com a chegada de uma agente que chama a Mônica pra dentro do cinema, pois tem alguém que quer falar com ela. Nisso a gente descobre que essa agente que acompanhou ela, na verdade, é uma Skrull. E que ela foi mandada por um amigo da mãe dela que precisa da ajuda dela. E que esse amigo está no espaço. Nick Fury, talvez. Segunda cena pós-crédito é um pouco mais misteriosa. Ela dá uma sensação de continuidade e de esperanças que a gente vai ver a personagem logo logo. A gente é transportado por um cenário cheio de montanhas, florestas e lagos, onde a gente vê a Wanda em um casebre vivendo tranquilamente, tomando um chá. Quando a gente vai entrando mais para dentro da casa, em um dos quartos, a gente vê a Feiticeira Escarlate estudando o Darkhold. Eu tô sem palavras, vocês não sabem, mas a Wanda, a Feiticeira Escarlate, é minha personagem favorita de todos os quadrinhos, de todos os super-heróis que já existiram, ou até mesmo que existirão. Eu gosto muito dessa personagem, toda a bagagem que ela traz. E uma coisa que eu senti muita falta ao longo de todos os filmes do MCU foi a falta de tato com a Feiticeira Escarlate, ou melhor, com a Wanda Maximoff. Ela sempre foi deixada de escanteio e nos momentos chaves que pessoas que conhecem a Feiticeira Escarlate sabem que ela cuidaria com um estalar de dedos, assim, super facilmente. Eu gostei muito porque WandaVision, esse episódio principalmente, ele mostra como que a trajetória da Wanda, nesses 9 episódios, conseguiu amarrar bem toda a evolução dela. E como que, por mais que a gente viu muito pouco dela desde o Era de Ultron, foi importante para construir essa personagem. Essa série é um grande presente porque, além de homenagear as séries de televisão, a primeira série de televisão produzida pela Marvel Studios para o Disney Plus dentro do MCU, foi uma homenagem para a própria televisão. A gente viu toda a trajetória desde os anos 50 de sitcoms e como que as séries são construídas, como as histórias são construídas e entregues para o telespectador. E ter a Wanda como a personagem que conecta esse sentimento ao telespectador foi muito incrível. Muitas teorias dos fãs que a gente está acompanhando há 9 semanas caíram por terra. O Pietro, o fake Pietro, é só um cara aleatório que estava lá. Ele não veio de uma outra realidade como muita gente queria que acontecesse. Eu acho bom, porque aí não mistura dois universos. Nenhum do Quarteto Fantástico entrou nisso. E eu também acho muito bom, porque é a série da Wanda, não a série que vai introduzir
o quarteto, assim como não é a série que vai trazer, sei lá, o Magneto, porque não precisa, é a série da Wanda. Só que eu acho que o principal ponto que eu acho que deve ter deixado muita gente chateado, vamos dizer essa palavra, foi que o Stephen Strange não apareceu e tava todo mundo acreditando que ele ia aparecer. A gente sabe que em Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, a Wanda vai estar lá. O filme ele vai lidar com as consequências de WandaVision. É difícil saber quais são essas consequências e todo mundo achou que essa conexão seria o Doutor Estranho aparecer no final de WandaVision. Só que, sinceramente, não precisa. A própria Agatha já explicou que a própria Feiticeira Escarlate, o poder dela é superior ao Mago Supremo. Então, pra que a gente precisa de um mago que não tenha a capacidade de lidar com a Wanda ou até mesmo ajudar significativamente a Wanda? Ela sozinha consegue derrotar qualquer pessoa, é só saber controlar mais a sua magia. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Não se esqueça de nos seguir aqui no Geek em Tela, ativa o sininho para receber as notificações quando os próximos vídeos forem lançados. Curta, comenta, compartilha com seus amigos esse vídeo e até a próxima.